A família é a base da sociedade e um dos pilares da Igreja Católica. É no sacramento do matrimônio que o amor entre um homem e uma mulher encontra sua plena realização para a edificação da família. Uma vocação de sacrifício, entrega e renúncia, como todas as demais vocações. Porém, o matrimônio nos permite viver a alegria de Deus, não sozinhos, mas com a pessoa amada. Um dia, como qualquer outro dia. Meu nome é Daniela, ele é o Tiago. Nós temos 10 anos de casados e temos um menino chamado Rafael com 4 anos. Nós fazemos parte da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. E é aí que vamos dizer que começou a nossa vocação familiar. Começou até mesmo antes do nosso casamento, porque quando a gente foi casar, a gente já tinha recebido, antes do casamento, o convite para fazer o encontro de casais. E a gente fez agora esse mês, foi um prazer para nós receber esse convite, porque a gente está completando esses 10 anos de casado. E juntamente com os 10 anos de casado, praticamente aí 9 anos vivendo dentro da pastoral familiar. Nós temos uma vivência aí dentro de vários outros movimentos, mas eu acho que aquele que a gente mais se identificou foi esse ambiente da pastoral familiar, por se tratar de família, onde a gente consegue ver muitas coisas legais que a gente tira como exemplo, assim que a gente começou a frequentar, é chegar na celebração da missa e se deparar com uma família. Essa família que a gente cita é a família que nos convidou, que era o pai, a mãe e os 2 filhos. Isso é muito importante na criação. E como a gente já tem essa vivência, quando a gente começou a namorar, a gente se deparou com uma coincidência, né? Que nós 2 já gostávamos de frequentar a missa aos domingos. E sempre aos domingos às 19 horas. E a gente vem mantendo essa caminhada até hoje com a graça de Deus. Então, para começar um pouquinho sobre essa questão da nossa vocação, a gente queria falar um pouco sobre família, mas como que tudo começa, né? Então, lá na criação do mundo, Deus já colocou a importância da família. A Daniela vai ler um pedacinho aqui de Gênesis que fala dessa importância. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou-as ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, este é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nome a todos os animais, e a todas as aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e a fechou com carne em seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, os ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma carne só. Então, a gente foi se conhecendo, né, com o tempo de namoro e com a base no que Deus falou, né, a gente pensou em formar uma família. E a gente tomou essa iniciativa de se casar. E durante o encontro de noivos, o Dr. Ari falou uma frase que nos marca muito, que é: se quem tivesse, que a gente não deveria casar pensando em ser feliz, porque a gente não seria feliz, mas casar
pensando em fazer o outro feliz. Então, a gente pega com base nessa palavra, que o homem deve largar a sua família, os seus pais, deve juntar a sua esposa e formar uma família. E quando a gente pensa em formar uma família, logo a gente pensa também em filhos. E a gente sabe que a caminhada não é fácil. Não é porque a gente está participando da igreja, que a gente vive, que a gente não tem problemas. Mas a gente tem um Deus que nos dá força para superar os problemas. E quando a gente começou essa caminhada, a gente se casou, a gente começou a se programar. E aí começaram a aparecer algumas situações. A gente começou a ter dificuldade para ter filho. E aí começou a surgir alguns testes para a gente. Que a gente vai vendo que são duas coisas essenciais que a gente viu no casamento. A primeira delas é o diálogo. O diálogo é muito importante na vida do casal. Tem uma coisa que aconteceu no encontro de casais que chama atenção, né, que é a oração em família. A gente via um casal rezando, mas eles não rezavam junto. Então o marido pedia uma coisa e a esposa pedia o contrário. Então tem essa necessidade do casal se planejar junto, né, para saber o que eles querem. E a gente, não conseguia engravidar, a gente começou a procurar médicos, e os médicos sugeriram que a gente fizesse uma fertilização. Mas a gente não tinha dinheiro. A gente fez muitos exames, então a gente pegou, deu um tempo e falou assim, olha, nós vamos entregar nas mãos de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Mas nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos tentar juntar o dinheiro porque é o nosso sonho. E aí a gente deu um tempo. E passou, a gente foi descobrir que estava grávido. Estávamos grávidos, né? Então, a gente costuma falar que não sei se é coincidência, né? Que para Deus não tem coincidência, tem o tempo de Deus. A gente descobriu a gravidez em outubro, justamente entre Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora Aparecida. Coincidentemente ou não, Deus mostrou mais uma vez a importância da família quando Ele mandou Jesus na Terra. Porque Ele mandou ela numa família. Formou a família de Jesus, Maria e José. E mais um fato importante na Bíblia e na vida de Jesus é que o primeiro milagre também foi feito num casamento, para mostrar a importância, que é o primeiro, que ali começava a vida daquele casal. E naquela época o vinho era muito importante. Então imagina, se falta o vinho ali, aquela festa cheia de pessoas, poderia começar ali uma discórdia. Mas voltando, a gente vê essa questão de termos sido privilegiados, de receber essa notícia boa dentro da festa de Nossa Senhora. E aí a gente, na caminhada, a gente pensando nos nomes, e numa homilia o padre falava sobre os arcanjos. Então ele pegou e comentou. Quando ele falou o arcanjo Rafael, ele falou, se for menino, tem que ser Rafael, porque Deus curou, né? Realmente Deus curou. E quando a gente foi até o médico, a Daniela questionou, eu falei, doutor, é um milagre? Sim, né? Que para Deus nada é impossível. Então, a gente vê também a questão da renúncia, que na vida do casal é um outro ponto muito importante, é a questão da renúncia. Muitas vezes a gente tem que renunciar a coisas que a gente já fazia para ter uma vida melhor. E quando a gente fez o encontro da pastoral, eu não queria muito seguir na pastoral. A Daniela queria mais que eu. Mas a gente foi vivenciando o dia a dia, a gente foi vendo testemunhos, e a gente foi vendo pessoas se transformando. Às vezes as pessoas não conseguem ver isso, mas a gente tem testemunho de pessoas lá que mal iam à missa, e a pastoral servia como um canal de entrada para essas pessoas. Elas faziam um encontro, e a partir do encontro elas conseguiam conhecer outros movimentos. Então o que me encanta muito nessa vocação que a gente foi conhecendo, foi recebendo esse chamado de Deus dentro da pastoral familiar, é a oportunidade de fazer essa transformação, de ver essa transformação e esse testemunho das pessoas. A gente tem pessoas que
se tornaram leitores, foram trabalhar na catequese, se tornaram ministros. Então isso nos encanta quando a gente escuta esses testemunhos. E quantas vezes a gente teve que renunciar a uma programação nossa em particular, a um futebol, a uma reunião, a um churrasco, para a gente estar lá na igreja, seja no encontro de casais, seja para celebrar um casamento, ajudar no casamento. Então, mas tudo isso é muito gratificante. Eu costumo brincar que teve um encontro de noivos, ou um reencontro de casais, que eu não queria ir, que eu tinha um outro compromisso, e eu fiquei lá no encontro, pensando um pouco, mas eu fui no encontro, fiz a minha parte, e depois, no outro compromisso que eu ia, que eu não fui, eu fui sorteado lá e ganhei uma bicicleta. Então eu falei, Deus sabe o que faz. Eu podia não ter ido na pastoral, mas podia não ter ganhado a bicicleta. Então a recompensa vem sem que a gente consiga enxergar. E aí, quando a gente passa mais à frente, a gente vê que tem uma outra passagem também que fala da importância do matrimônio. E a gente vai vendo que a gente escolheu alguns pontos, mas a gente vai vendo que a Bíblia tem muitos fundamentos da importância da vida em família. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesma, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo fez a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Então essa palavra em Efésios, né, ela vem falar da importância do amor. Olha a comparação que eles fazem. Amai a sua esposa como Deus amou a igreja. Deus amou tanto a igreja, que nós somos a igreja, né, que deu o seu Filho para nos salvar. Jesus veio e deu sua vida por nós. Então, a gente deve amar as nossas esposas, as esposas devem amar seus maridos. Quando fala ali da obediência, não é questão da obediência, é da reciprocidade, do companheirismo. Eu e a Daniela, a gente conversa muito essa questão, porque todos nós, famílias, temos problemas, mas são como pedras, né? A pedra no caminho, ela pode ter várias, pode ser um obstáculo, pode ser para construir uma estrada, pode ser para construir uma casa. Então cabe a cada um saber o que vai fazer. E muitas vezes os problemas que aparecem nessa vida, eles vêm para nos fortalecer. Só que a gente custa a entender isso. Muitas vezes só lá na frente que a gente enxerga o verdadeiro significado que Deus nos mostra. A gente conversa na questão, igual a questão do Rafael, que a gente demorou a ter um filho, que ele veio na hora certa. Talvez se ele tivesse vindo antes, com o início do casamento, teria sido muito problemático para a gente, que muda muito a nossa rotina. E por mais que a gente planejou, a gente teve dificuldade no dia a dia. Então, a gente tenta manter esse diálogo, porque são as pequenas coisas que atrapalham a vida do casal. Porque quando surge um grande problema, o casal senta e resolve, mas os pequenos eles vão acumulando. Então a gente costuma sentar, conversar, brincar. Daniela tem vezes que ela fala assim, nossa, já quem te vê assim não fala, porque muitas vezes eu falo com a Daniela, não adianta a gente levar tudo a sério, a gente tem que brincar um pouco, tem que deixar para lá as coisas, porque a vida é muito corrida. E se a gente fosse estressar com os mínimos detalhes,
a gente não vive, porque aí vai ficar um de cara virada para o outro. E tem uma historinha que mostra muito bem isso. Igual a gente vê, a beleza se vai, o tempo vai, a idade chega, mas o que fica é o companheirismo, é o diálogo, é a perseverança. E tem uma historinha que até o padre Carlos contou no dia do nosso casamento, a pedido nosso, que tinha um senhor que ele sofreu um acidente, machucou a mão, ele passou no pronto-socorro e o médico atendeu ele com muita pressa. E o médico fazendo o curativo, conversando com ele, mas por que o senhor está com tanta pressa? Ele, não, porque eu preciso visitar minha esposa, ela está num lar, ela tem Alzheimer. Ele falou assim, nossa, mas então ela vai ficar preocupada? E o senhorzinho falava, não, ela há mais ou menos uns 5 anos, ela já não lembra mais quem eu sou. Mas então, por que o senhor está correndo tanto? E ele fecha, né? Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Então, pela história que eles construíram juntos, ele sabe muito bem quem é a esposa. Então, eu acho que é isso que vai ficar para o futuro, né? As histórias que a gente vai construindo, a vivência que a gente tem no dia a dia, a criação do nosso filho. E mesmo em meio a essa pandemia que a gente vive, a gente tenta não manter afastado da igreja. Eu, estando em casa por causa da questão de grupo de risco, se a gente perdeu, foi caso de um ou outro domingo, no máximo uns 2 domingos que a gente perdeu a missa, porque a gente sempre procura se adequar, se programar para não perder a celebração do domingo. E com isso a gente nos encanta às vezes algumas perguntas que o Rafael faz, igual ele chega na igreja um dia, o Cristo não estava lá, que era pós-quaresma, e ele perguntou, mas cadê o Cristo? Então a gente procura mostrar para ele e explicar a realidade para que ele cresça nessa vivência, que é o caminho que a gente quer que ele siga. Igual teve um dia também que ele perguntou, mamãe, mas por que você vai à missa e o papai fica em casa? Eu falei, não, porque o papai é do grupo de risco, não pode ficar saindo. Então a mamãe vai e você e o papai assiste pela televisão. Então assim, ele também sente essa falta de estar indo na igreja, né? Estar vivendo, indo à missa. Ele sente essa falta também. Então a gente queria passar uma mensagem para todas as famílias, para as vocações, né? Que o próprio nome já diz, é vocação, é Deus que nos conduz. Então a gente entregar nas mãos de Deus, confiar e permanecer em oração, porque Ele sempre vai nos dar força para a gente superar esses caminhos de dificuldade e poder ter uma caminhada feliz, né? Fazendo o outro feliz. E agora a gente queria convidar o Rafael para vocês conhecerem ele. E esse é o nosso bebezinho que a gente ama muito. Bonitinho. O Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia